Pirâmides ecológicas. É possível representar os níveis tróficos de um ecossistema por meio de retângulos superpostos que formam uma pirâmide ecológica. Os decompositores não são incluídos nas pirâmides. Há 3 tipos de pirâmide: de número, de biomassa e de energia. Pirâmide de número. Na maioria das cadeias alimentares, os predadores de um nível superior costumam ser maiores que os do nível inferior. Essa diferença pode ser entendida se lembrarmos que, em princípio, a captura da presa é mais fácil se o predador for maior. Mas o número de indivíduos por área ou volume em um ecossistema diminui da base para o ápice da pirâmide, pois é necessário grande quantidade de indivíduos de pequeno porte para sustentar um pequeno número de indivíduos de porte maior. Como a perda da energia e da matéria disponíveis em cada nível da cadeia, apenas uma pequena fração da matéria e da energia chega aos últimos níveis, o que faz com que o número de consumidores mantidos por essa energia e por essa matéria seja pequeno. Por exemplo, milhares de pés de capim sustentam centenas de gafanhotos, que alimentam apenas dezenas de pássaros. No mar, grande quantidade de algas microscópicas alimenta um número menor de pequenos crustáceos, que sustentam um número ainda menor de peixes. Algumas vezes, essa situação pode ser inverter. Por exemplo, certos animais, como os lobos, caçam em bandos, conseguindo capturar dessa forma presas bem maiores que eles. O mesmo é válido em relação aos parasitas ou a uma árvore grande que sustenta vários herbívoros pequenos. Basta pensar em uma árvore que sustenta vários pulgões que são parasitados por grande número de protozoários. Nesse caso, a pirâmide é invertida, ou seja, a base é menor que o ápice. Outras vezes, a pirâmide começa invertida e depois assume o aspecto tradicional, como acontece quando algumas poucas árvores fornecem alimento suficiente para sustentar grande número de insetos e estes sustentam um número menor de pássaros. Em ecologia, as pirâmides mais utilizadas são as de biomassa e de energia, que vamos ver agora a seguir. Pirâmide de biomassa. A quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico em determinado momento é chamada de biomassa. Com frequência, ela é expressa em peso seco. Para descontar a água, que não é matéria orgânica, por unidade de área, gramas por metro quadrado, por exemplo, ou de volume, gramas por metro cúbico. As plantas contêm 99% da biomassa terrestre. Por causa da perda de matéria entre os níveis tróficos, em geral, a biomassa diminui ao longo de uma cadeia. Um exemplo de pirâmide de biomassa foi descrito pelo ecologista Eugene Odum. Ele calculou que cerca de 8 toneladas de alfafa sustentam 1 tonelada de bezerros em um ano, e estes alimentam nesse período um adolescente de 47 quilos. Nesse caso, também pode aparecer uma pirâmide invertida. Por exemplo, em dado momento, a biomassa de algas microscópicas, que é o fitoplâncton, pode ser menor que a de consumidores primários, como por exemplo o zooplâncton. A inversão aparece porque a medição da biomassa é relativa apenas àquele momento e não considera a taxa de renovação da matéria orgânica, ou seja,
A velocidade de reprodução do fitoplâncton é maior que a do zooplâncton, o que permite a sua rápida renovação. Se considerarmos o ano inteiro e determinarmos a média, veremos que a quantidade média de fitoplâncton foi maior que a de zooplâncton. Como veremos a seguir, na construção de uma pirâmide de energia, o tempo é considerado e a pirâmide nunca fica invertida. Pirâmide de energia. Nesse caso, representamos em cada nível trófico a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou de volume e por unidade de tempo. Assim, a pirâmide de energia indica a produtividade de um ecossistema, pois considera o fator tempo. A pirâmide de energia permite compreender por que, ao ingerir um vegetal, aproveitamos cerca de 10% da energia fixada pela planta, e quando comemos carne bovina, por exemplo, aproveitamos apenas 1% do alimento vegetal que nutriu o boi, 10% dos 10% aproveitados pelo animal. Esse tipo de pirâmide não é invertido, pois existe uma quantidade maior de energia nos produtores que nos demais níveis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição e desequilíbrio nas cadeias alimentares. Como os seres vivos de um ecossistema estão ligados entre si por cadeias alimentares, a poluição ou a morte de uma espécie podem afetar muitas espécies. Poluição é o acréscimo ao ambiente de produtos que ameacem a saúde ou a sobrevivência dos seres humanos ou de outros organismos. Para combater insetos e outros organismos que se alimentam de plantas, é comum o uso de agrotóxicos, também chamados de pesticidas ou defensivos agrícolas. Contra insetos, por exemplo, usam-se inseticidas, contra fungos, fungicidas e assim por diante. Muitos inseticidas não são específicos e afetam a maioria dos organismos. Além de destruírem os insetos perniciosos, afetam aqueles que transportam o pólen e que são essencial para a reprodução de certas plantas, e diversos outros que se alimentam das espécies perniciosas. Com isso, os insetos que resistiram ao veneno ficam livres de seus inimigos naturais e podem proliferar mais rapidamente. A eliminação de uma espécie pode ter efeitos negativos sobre outras espécies da cadeia alimentar. Se pássaros, aranhas e outros animais que comem insetos herbívoros forem eliminados, esses insetos proliferarão e poderão destruir plantações. Em um rio da Califórnia, observou-se que peixes do topo da cadeia alimentar, como as trutas, comiam libélulas, e estas ingeriam um tipo de mosquito que se alimentava das algas. Os pesquisadores removeram boa parte das trutas e observaram que a população de libélulas aumentou. Com isso, a população de mosquitos diminuiu e a de algas aumentou, a ponto de cobrir a superfície do rio e provocar desequilíbrios ecológicos. Outro exemplo de desequilíbrio foi observado no Atlântico Norte, onde a pesca do bacalhau provocou aumento da população de ouriços do mar, que destruíram as algas do fundo. A matéria orgânica presente no esgoto doméstico pode ser decomposta por micro-organismos, como as bactérias. Dizemos que ela é biodegradável. Um dos mais sérios problemas atuais é o acúmulo de poluentes no ambiente, como o chumbo, o arsênio e o mercúrio, que não podem ser decompostos pelos organismos ou por processos naturais. São poluentes não degradáveis ou não biodegradáveis. Há também poluentes que são degradados de forma muito lenta, chamados poluentes persistentes. É o caso de algumas moléculas sintéticas, como a maioria dos plásticos, e alguns detergentes e inseticidas, como o DDT. As letras tiradas do nome dicloro, difenil, tricloroetano.
que demoram dezenas ou centenas de anos para se degradar. Os poluentes não biodegradáveis e os persistentes tendem a se acumular no ambiente e no corpo dos seres vivos, em um processo chamado de bioacumulação. Dependendo da concentração, podem provocar danos aos organismos. Por causa da redução da biomassa na passagem de um nível trófico para outro, a concentração do produto tóxico aumenta nos organismos ao longo da cadeia e os organismos dos últimos níveis tróficos acabam absorvendo doses altas dessas substâncias, prejudiciais à saúde. Esse fenômeno é conhecido como magnificação trófica, biomagnificação ou amplificação biológica. Um caso trágico de intoxicação por mercúrio ocorreu no Japão, quando uma indústria instalada em 1932 começou a despejar mercúrio usado na produção de matéria-prima para plásticos nas águas da Baía de Minamata. Esse metal foi absorvido pelo plâncton e, através da cadeia alimentar, atingiu os peixes, moluscos que serviam de alimento para a população local. Por volta de 1950, começaram a aparecer os problemas decorrentes do depósito de mercúrio no sistema nervoso, no fígado e nos rins, causando a morte de cerca de 1.000 pessoas, além de provocar surdez, paralisia ou cegueira em mais de 2.000 pessoas, no desastre que ficou conhecido como doença de Minamata. Em certas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, os garimpeiros usam o mercúrio para separar o ouro das impurezas. Eles misturam esses dois metais para formar uma liga, o amálgama. Aquecendo-a, o mercúrio é vaporizado e resta o ouro puro. Nesse processo, o garimpeiro pode se contaminar ao inalar os vapores tóxicos do mercúrio. Além disso, parte desse metal contamina o solo e as águas, na forma do composto orgânico metilmercúrio, que é ingerido por peixes e outros animais silvestres. Por isso, é necessário investir em projetos de monitoramento da concentração local de mercúrio, além de conscientizar os garimpeiros da necessidade de usar equipamentos para evitar que o mercúrio escape no ambiente e, quando for o caso, fornecer-lhes esses equipamentos. Bem, terminamos aqui a parte sobre pirâmides ecológicas e esse comentário, sobre a poluição e os desequilíbrios nas cadeias alimentares. É interessante que vocês pesquisem ali na internet essa doença de Minamata. Tem alguns documentários sobre isso. Muitos são antigos, até em branco e preto, mas que mostram exatamente como isso aconteceu, uma situação muito complicada e muito grave. Então é interessante que vocês procurem isso, colocando como doença de Minamata ou mal de Minamata, que vocês encontram e podem assistir. São documentários curtinhos. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, a gente se fala em aulas ao vivo ou então pelo chat. Grande beijo para vocês e até a próxima aula.